Olá, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho alguns avisos para te passar bem importantes, então fica ligado. Terça e quinta-feira nossa igreja vai estar aberta para que você possa vir aqui deixar o seu dízimo e sua oferta e a contribuição para a assistência social. Nós também vamos estar disponibilizando aqui na tela a nossa conta bancária para que você possa fazer o mesmo. E caso você não possa chegar até aqui, nós vamos até você. Nós vamos disponibilizar um número para que a maquineta vá até a sua casa em forma de débito para que você possa contribuir com seu dízimo e sua oferta e o carnê da construção. E fica ligado também nas nossas redes sociais que estão com a programação imperdível, nos mesmos horários dos cultos. Terça e quinta-feira às 8 horas, domingo pela manhã às 10 horas e domingo à noite pelas 6 horas. No mais é só isso e até mais. Boa noite, que bom estar na sua casa. Hoje à noite, hoje um dia comemorativo, hoje o mundo comemora o Dia das Mães. E eu venho aqui para falar um pouco sobre mãe, sobre nós mulheres. E interessante falar um pouco das nossas vidas, o que tem acontecido. E o interessante é o que tem acontecido nesse mundo, porque nós mulheres queremos muito a independência, queremos muito trabalhos, mas estamos muitas vezes negligenciando o papel de mãe, de dona de casa. E isso é bom que a gente possa frisar a importância de ser mãe. Porque no trabalho nós somos substituíveis, mas em casa não. O papel de mãe foi dado para mim e para você, para cumprir, e será cobrado por Deus, porque ninguém vai poder nos substituir. Interessante que eu fiz umas anotações, Helena Tanuri, ela fala algo bem interessante. Ela disse que as mulheres querem casar, mas não querem ser esposas. As mulheres de hoje querem ter filhos, mas não querem ser mães. Por quê? Ser mãe demanda muito tempo. Doação, comprometimento, dedicação, amor, carinho. E cadê o nosso tempo? A gente não está tendo tempo para isso. A gente ele tem os nossos interesses. Então, Deus nos deu uma função, um papel, que é cuidar de uma vida. Ele colocou uma vida para que a gente possa moldar, para que a gente possa implantar essa palavra dentro deles, para que a gente possa conduzir no caminho. Não é apontar aquele caminho para ele e dizer siga, mas sim estar junto, estar perto. E muitas vezes pensamos e falamos, Senhor, eu não sou capaz. Isso daí é demais para mim, eu não consigo, eu não tive mãe, eu não fui amada, cada um tem sua história. Mas eu tenho algo a te dizer, Deus é o nosso Pai. Nós temos o amor dele depositado dentro da gente. Imagina alguém que te deu o que ele tinha de mais precioso, por amor a ti. Ele não vai te ajudar nessas coisas. Então o amor está dentro de nós. É algo que está aqui, a gente só tem que pôr para fora. Não precisa ter experiências. Deus está disposto a nos ensinar, nos dar sabedoria em cada situação. O interessante é porque quando a gente compra algo, geralmente um eletrodoméstico, vem um manual para te ensinar como usar. A criança não vem. O manual nosso está aqui, porque foi Deus que criou o homem. E aqui na Bíblia diz exatamente o que devemos fazer, como devemos conduzir. Qualquer dúvida que tivermos, vamos recorrer a essa palavra, porque essa palavra vai nos auxiliar e vai nos ajudar. Interessante que nossos filhos, eles estão sendo criados nesse mundo, mas eles não são do mundo. Nós temos que criar para que eles sejam luz aqui na terra, seja diferente desse mundo, não sigam o padrão desse mundo. Nós estamos nadando contra a maré, não é fácil. É difícil educar, principalmente com as informações que a gente tem na internet, nos colégios, mas a gente é capaz de formar geração que vai impactar esse mundo, uma geração que vai trazer luz em meio às trevas. E as pessoas não são como caixinhas, né? O bom seria que a gente fosse
e colocasse em caixinhas, empilhasse, vamos organizar essas caixinhas aqui, como a gente organiza a casa. Mas não, elas têm sentimentos, elas têm vontades, então é complicado. Eu brinco que assim, não foi difícil terminar um curso, não foi difícil chegar onde eu cheguei, mas criar filhos é difícil. Mas glória a Deus que nós temos a ajuda do Senhor, nós temos essa palavra que vai nos conduzir. E nós temos que ser exemplo. Tem um ditado popular, meu pai sempre dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona, porque nós somos os espelhos deles. Nós somos o referencial que eles têm. Nós temos que pagar um preço alto para que eles sigam esse caminho. Interessante, eu tenho uma colega que ela disse que teve que começar a comer comidas que ela não comia, porque a filha tinha que ver comendo para poder comer. Porque nós somos espelhos, nós somos referenciais. E é importante a nossa presença, o nosso tempo com a criança para o emocional dela, da gente estar junto, a gente estar vendo defeitos, falhas. É como uma plantinha que a gente está lá o tempo todo olhando, tomando conta. Aquelas raízes, aqueles raminhos que estão ali, que não eram para nascer, a gente vai lá e polda, vai lá e arranca. A mesma coisa. Eles vão ter características, cada um tem características diferentes, mesmo sendo gêmeos. Eles vão ter características e personalidades diferentes. Agora, vale nós pegarmos essas características, essa personalidade e moldar, tirar aquilo que está funcionando, que não está funcionando e incentivar aquilo que é bom. Interessante, eu tenho uma amiga que ela tinha um filho que ele só faltava subir nas paredes, de tão elétrico. E ela sempre falava, esse meu filho é bênção, pense na bênção. Hoje ele é um engenheiro, um menino de Deus, porque ela nunca chegou e colocou ele para baixo, sempre incentivando. A nossa palavra tem poder. Nas nossas palavras tem vida ou morte. As nossas palavras podem construir ou podem destruir. Eu acho interessante, o Senhor me falou de um filme, me lembrou ontem à noite, eu assisti novamente, eu já tinha assistido. Mãos Talentosas. Que filme tremendo. Você que está em casa, dê uma assistida nesse filme. Ele conta uma história de uma criança que sofria preconceitos na escola. E essa mãe, que nunca estudou, essa mãe, ela só tinha feito até a 3ª série, ela não sabia ler, mas ela não admitia o filho ser derrotado. O filho vinha e dizia, mãe, eu não consigo. As notas deles eram baixas no colégio, ele tinha 2 filhos, ela tinha 2 filhos. As notas eram baixas no colégio, mas ela chegava e dizia, você consegue, você é um vencedor. E essa criança foi absorvendo aquilo, ela não admitia derrota. Ela sempre dizia desde pequeno, tudo está aqui, o mundo está aqui em você. Só basta você ver, além da sua visão. No natural é a gente ver, no sobrenatural. Não é nas nossas limitações, mas o que Deus diz a nosso respeito. É o que Deus projetou ao nosso respeito. Nós vamos além do natural, amados, porque nós somos seres sobrenaturais. Esse filme é tremendo, porque ele consegue vencer na vida. Ele se torna um médico, um neurocirurgião. E ele faz coisas que ninguém nunca fez, cirurgias que ninguém nunca fez, porque a sabedoria vem do alto. Ela implantou dentro dele o temor do Senhor. Ela era evangélica, ela pregava essa palavra para ele, e ele cresceu no temor do Senhor, e vendo que em Deus a gente pode todas as coisas. Amém. Nossas palavras, elas são profecias. E cabe a nós usá-las da maneira correta. É na educação dos filhos que se revela virtudes nossas. Quando a gente educa de acordo com a gente. Então, nossas virtudes vão ser passadas para eles. As crianças são nossos espelhos.
E uma coisa importante, a gente tem que estabelecer princípios na nossa casa. E princípios não se negocia, não tem acordo. O que é certo, o que é errado. Interessante porque às vezes a gente vê lares divididos, em que o pai diz uma coisa, a mãe diz outra e a criança fica nessa dúvida. Amados, princípios têm que ser cumpridos e tem que estar de acordo, pai e mãe. Não tem essa história de você chegar para o pai dizer uma coisa e depois a mãe dizer outra. Tem que ser sim, sim, não, não, porque a criança sabe desse jogo. Ela sabe e ela vai usar disso para conseguir o que quer. Um fator interessante que eu andei estudando, eu fui relembrar a parte de anatomia e fisiologia e fui ver o cérebro. Gente, o cérebro é maravilhoso, é algo assim complexo, tão pequeno e tão complexo. E tem características nele, do desenvolvimento dele. Interessante que quando a gente nasce, esse cérebro está no início do desenvolvimento. Ele só vai amadurecer com 25 anos de idade. Olha o tempo. E tem várias estruturas que vão amadurecendo. E interessante que tem uma estrutura no cérebro que se chama o hipotálamo. Essa estrutura, ela é responsável por todas as funções básicas do nosso corpo. As funções neurovegetativas. O que são elas? O acordar, o dormir, o respirar, a temperatura do nosso corpo, se estamos com fome ou não. Ele é encarregado por tudo isso. E também por lado emocional. E a gente percebe que quando o bebê é pequeno, ele é novinho, ele chora. E ele sabe que com o choro a mãe corre, vem dar um alimento, vem ver se ele está meladinho para trocar, coloca no braço. Então eles vão crescendo e sabendo que o choro pode fazer muita coisa. E o importante é que, mesmo na primeira infância, nos primeiros 6 anos de vida, a gente possa estabelecer que esse hipotálamo não vai mandar a vida toda. Ele não vai ter o que ele quer sempre. Porque o hipotálamo, ele só se desenvolve da maneira correta se ele sofrer frustrações. E aí eu vejo mães que dizem, ele é tão pequenininho, está querendo é tão pouco, e continua dando tudo aquilo que ele quer. Amadas, isso vai causar um menino, vai formar um adulto mimado. Aquele adulto que vai querer as coisas e não vai poder ter. Porque o hipotálamo tem que sofrer frustrações para amadurecer da maneira correta. E como é isso? Dizendo não em determinadas coisas, sabendo que você não vai ter tudo o que quer. Às vezes eu vejo crianças que vão numa loja com a mãe e dão aquele escândalo porque querem aquele brinquedo. E a mãe termina cedendo. E isso não vai ser, porque quando ele tiver um adulto, ele não vai ter o que ele quer. Porque o mundo vai ensinar. Se você não ensina, se você não estabelece regras, o mundo vai estabelecer. E esse hipotálamo, ele tem que submeter ao córtex pré-frontal, que é uma estrutura que fica bem aqui no centro, na testa aqui, na região frontal. E esse córtex é o que vai avaliar todas as informações. As informações chegam até ele e ele vai ver a decisão correta de tomar. Muitas vezes a gente vai querer alguma coisa e não vai ser nem o tempo, nem o momento de termos essas coisas. E o córtex vai dizer, pare aí, porque vai ter um tempo, ainda não é um tempo. Por exemplo, você não vai dar uma faca para uma criança pequena, porque ele vai se machucar. Então, o córtex cerebral vai ver que não tem, ele vai se machucar, ver os danos dessa atitude e vai bloquear. E o hipotálamo precisa sofrer essas frustrações. A gente vai ter que se submeter a coisas. Nós temos que submeter no emprego, o seu chefe. Você no casamento, quantas coisas você abre mão em prol do outro? A pessoa que pensa só em si, que é egoísta, só nas suas vontades, ela não vai ter um casamento saudável, ela não vai permanecer no emprego. E isso tem que ser treinado e estabelecido quando criança. Amém? Vamos ver, deixa eu ver onde foi que eu fiquei. O interessante
que eu acho, vamos ver aqui a palavra. Vamos abrir em Lucas 2, 51 e 52. Essa passagem eu achei fantástica. Ela fala de Jesus. Interessante porque Maria sabia que Jesus ia ser o Salvador. O Filho de Deus estava nascendo dela. Mas mesmo assim, ela não criou ele diferente. Porque ela podia ter dito, Jesus, você tem um propósito, você vai ser o Salvador. Então fique sempre no quarto estudando, meditando, tendo comunhão com Deus. Mas Jesus, ele fazia o que a família queria, ele era obediente. E aqui fala, no versículo 51, então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Essa passagem era a passagem que Jesus foi para o templo, se afastou dos pais, foi para o templo e Maria e José ficaram procurando por ele e acharam no templo e ela foi e chamou para ele voltar com eles e ele voltou. E Jesus ia crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Amados, Jesus, ele foi criado fazendo coisas. Ele ajudava o pai. Tanto é que Jesus se tornou um carpinteiro, que era a profissão de José. Então, Jesus participava em família. O que eu observo muito nas famílias de hoje é o seguinte, essa geração, os jovens, não querem ajudar. Eles têm o estudo, têm a universidade e ficam, não mãe, a gente tem que estudar, a gente tem que... Mas a casa não é do pai e da mãe, a casa é da família. Todos têm que ter tarefas, todos têm que ajudar. Somos uma equipe, somos em conjunto. Não tem aquilo que é só função da mãe. Porque hoje em dia as mulheres estão saindo para trabalhar, estão trabalhando para ajudar em casa, na parte financeira da casa. Então, os meninos e as meninas têm que começar logo cedo, eles têm que terem a obrigação, arrumar a casa, eles têm que cuidar da cozinha, ajudar a mãe, compartilhar as coisas. Interessante que tem um amigo também, que o filho ia casar. Disse, pai, eu quero casar. Ele disse, mas primeiro, de agora em diante, você vai fazer um estágio, um intensivo aqui em casa. Tudo que quebrar é você que vai consertar. Você vai consertar porta, consertar janelas, porque nós estamos treinando para o mundo. Porque um dia eles vão casar e vão ter que ser os donos da casa. Se você não ensina isso em casa, você faz tudo por eles. Você não ensina a cozinhar, você não ensina como administra uma casa, eles não vão conseguir. Vão ser frustrados, vão ter problemas no relacionamento. Tem outra amiga, eu tenho vários testemunhos de amiga, tem uma amiga que ela chegou para o pai e disse, pai, eu já sei dirigir e eu vou viajar no carro, eu quero ir fazer uma viagem. Aí ele disse, tá certo, você quer viajar no carro? Primeiro você vai trocar os 4 pneus do carro. E ela, mas pai, ele disse, e se esse pneu baixar na estrada? Você tem que saber como trocar um pneu. Amados, eles não nascem sabendo. Isso é função nossa. Mas não vão achar bom. Eu sei que essa minha amiga, eu acho que ela não gostou de trocar os 4 pneus do carro. Mas ela fez, porque veja isso como aprendizado. Veja isso como ensino. Está te preparando para você ser o homem e a mulher de amanhã. Estudos foram feitos com adolescentes que começaram a usar drogas e queriam saber o porquê desses jovens. Foi até em São Paulo, numa clínica para reabilitação né, de jovens. E aí, uma das causas, a principal causa, eles fizeram uma pesquisa, consultaram vários deles. E uma das causas deles, a principal, foi porque eles não faziam falta em casa. Eram inúteis. A casa funcionava independente deles estarem ou não. Eles diziam, se eu morrer, ninguém vai sentir falta de mim. Amados, eles precisam ser úteis. Eles precisam se sentir amados.
Eles precisam saber que a gente precisa deles na casa, no dia a dia, nas funções da casa. Eles diziam que tanto faz para o pai e a mãe, não tinham tempo para eles, não eram as influências dos amigos. Porque eu sei, eu tenho essa convicção, um jovem amado, um jovem onde a gente tem tempo para eles, onde a gente tem qualidade, você tem tempo de qualidade para esse jovem, ele vai se sentir amado e a influência do mundo não vai. Pode até balançar um pouquinho, mas ele é firme, ele está firmado no amor. Aquele jovem que é amado, ele não se desvia. Pode balançar, mas ele vai voltar. E é aquele jovem que essa palavra é colocada dentro dele. A gente não pode criar sem a palavra. Agora não é você falar, é eles começarem a ter intimidade, conhecer o Deus da maneira que eu conheço, da maneira que você conhece. Não adianta você dizer só e mandar, eles têm que ter essa experiência. Amados, eu tive muita coisa, eu falando hoje, como para mães, de ser mãe, era uma coisa que eu não queria. Eu tinha essa decisão, eu nunca vou ser mãe. Porque do lar onde eu vim, os filhos eram peso. O lar onde eu vim, minha mãe, ela não deixava meu pai, ela sofria muito. O relacionamento era bem conturbado. E ela dizia que não deixava meu pai por causa da gente. Meu pai dizia a gente que não deixava minha mãe porque foi criado sem pai e não ia deixar a gente ser criado sem pai. Mas nós éramos criados sem pai e sem mãe, porque cada um tinha sua vida, cada um vivia independente, mas não tinha tempo para a gente. Viviam dando plantões, viviam correndo, procurando seus interesses. E a gente ficava em casa, com babás, um com o outro, ainda bem que éramos 5 irmãos, então tinha muita gente para brincar. Mas quando eu cresci, eu disse, eu não quero ser mãe, porque mãe é peso. Mãe é obrigação. Se não der certo no casamento, você fica preso por causa de um filho. Olha o peso que foi transmitido para a gente. Mas quando essa palavra entrou, quando nós conhecemos Jesus, porque todos os meus irmãos, glória a Deus, conheceram esse Deus, conheceram essa palavra, as nossas vidas foram transformadas. Nós temos famílias estruturadas, nós temos famílias felizes. Nós amamos os nossos filhos. O que ficou no passado não tem que se repetir. Porque o inteligente, ele aprende com os erros. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. O que minha mãe errou, eu não vou errar. Eu vou tentar fazer diferente. Isso não é fácil. Mas Deus nos capacita. O maior está dentro de nós. O amor incondicional está dentro de nós. Isso não é impossível, amados. Não venha dizer que você não teve e não pode dar. Você pode dar sim. E interessante que quando eu me casei com uma pessoa que já tinha 2 filhos. Então, para quem não queria ter filho, fiquei com 4. Você já imaginou, tenho 4. 2 meus, 2 dele. E aí, mas é uma bênção. Eu te digo que é a maior gratificação. É a coisa mais gratificante que a gente pode ter, é um filho. Ele vai contar a nossa história, ele vai saber detalhes da nossa vida que ninguém sabe. Ele vai fazer parte, ele vai continuar a nossa história. E uma coisa que eu ia já esquecendo, que eu, estudando, comecei a meditar em coisas, que muitas mães perguntam, como disciplinar? O que você acha aqui de disciplina? Como se deve ser a disciplina? A gente não pode deixar no erro. Tem várias maneiras. Pessoas deixam no cantinho para pensar, para refletir no erro. Outros apanham, tem uma fase de levar palmadinhas para poder ver que o erro tem consequências. Mas uma coisa que eu achei interessante, que uma psicóloga, uma psicoterapeuta falou, eu achei incrível isso. Que a disciplina, ela tem que reparar o dano causado. Como assim? A criança mordeu o outro. Como é que faz?
Você vai lá, naquela mordida, passa um hidratante, passa um remedinho, uma pancada, bota um gelinho, você bateu, você quebrou algo, você vai consertar aquilo que você quebrou. Se não tiver mais conserto, se for um brinquedinho do colega, vamos tirar um brinquedinho seu e dar para esse amiguinho. Então, isso tem que reparar o dano, o que foi que ocorreu. Isso eu achei fantástico, porque quando a gente faz algo de errado, sempre tem uma consequência. E a gente, quando adulto, vai ter que reparar essas consequências. Amém? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Sim, uma coisa importante. Os filhos, eles têm que saber, aprender a confiar em você. Você tem que ser o amigo mais íntimo deles. Eles têm que saber que podem contar qualquer coisa. Mas como é que isso acontece do dia para a noite? Não, eles começam contando bobagem, coisinhas que aconteceram no colégio, que aconteceu em casa. E você ter tempo para ouvir, ter tempo para meditar e dizer, filho, isso aconteceu, vamos fazer dessa maneira. Porque se você não der atenção às coisas pequenas, eles jamais vão contar as coisas grandes. Eles vão contar a um colega do colégio, a um colega da rua, do prédio. E aí, a instrução desse colega pode ser a pior possível. Amém? Amados, para finalizar, eu quero só dizer que filhos educados na palavra, baseados nessa palavra, fundamentados nessa palavra, eles vão enfrentar qualquer situação, e eles vão permanecer firmes. Vamos ter como exemplo Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Esther, o próprio Samuel, que foi criado por Eli no templo. E aquele templo, os filhos de Eli eram terríveis. Ele tinha 2 filhos que eram terríveis. Mas Samuel não se contaminou, porque este propósito estava dentro dele. Essa palavra foi colocada dentro dele. O mundo jaz do maligno, o mundo está em trevas, mas nossos filhos têm que ser luz em meio às trevas. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graça por todas essas mulheres, todas essas famílias que estão aqui. Pai, eu sei que essa palavra entrou. Nós temos que ser, com a tua ajuda, Pai, as melhores mães desse mundo. Mães que são referenciais para outras mães, porque esta palavra está dentro de nós. Esta palavra faz a diferença. Nós brilhamos aonde formos, vamos brilhar. Vamos, Pai, levar a tua palavra para quem está morrendo, para quem está em desespero, porque o maior habita em nós. Você, Pai, é o centro, Pai. Você é o centro de todas as coisas. Você é o fundamento, Pai. Em ti podemos todas as coisas. Te damos graça, Pai, por esse privilégio de sermos mães, de fazermos a diferença nesse mundo, por criarmos filhos que vão impactar esse mundo. Te dou graças, Pai, no nome de Jesus. Amados, amo vocês. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo grande e fiquem na paz.